Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Felipe e Marcela. Realmente a situação no Líbano era quase catastrófica em relação à crise econômica e política que o Líbano vem enfrentando nos últimos 10 anos, né? O Líbano já tem um histórico de problemas sociais, a própria formação de divisão étnica que o Líbano tem, a presença de um grupo terrorista como o Hezbollah, que é o grupo terrorista, pelo menos pelos grandes acadêmicos, considerado um dos grupos terroristas mais fortes, mais ricos e mais poderosos do mundo. E isso desestabiliza um país pequeno, com uma população pequena como o Líbano. André, não dá para a gente separar religião de política quando a gente fala de Líbano, né? Então, o Líbano enfrentou aí 25 anos de guerra civil, né? Então, foram destruições de cidades, o colapso da identidade nacional libanesa no sentido, durante a Guerra Civil, de que as pessoas começaram a brigar por causa da sua etnia, por causa da sua religião, por causa da sua visão de mundo. Depois que a Guerra Civil libanesa acabou, em 1990, o Líbano foi reconstruído. E só que no processo dessa reconstrução, o Hezbollah, como um braço armado do Irã no Líbano, começou então a fazer ações que prejudicaram a estabilidade do país no pós-Guerra Civil. Então, sim, você tem razão. Nesse caso do Hezbollah, não tem como separar religião e política. Agora, André, quando a gente fala da Guerra Civil, você estava falando sobre esse conflito que durou 25 anos lá no Líbano e acabou, de uma certa forma, recentemente, né, há 30 anos. Então, a gente está falando da reconstrução de um país em 3 décadas, o que não é simples. Só que, mesmo durante esse conflito, a gente não teve nenhum ato único que tenha feito uma destruição tão grande quanto essa explosão que a gente viu essa semana lá em Beirute. Como é que faz para reconstruir mais uma vez esse país que, como você acabou de dizer, já estava numa situação muito complicada antes mesmo disso tudo acontecer? O Líbano é um país muito amado, né? A diáspora libanesa, não só a diáspora, mas o país em si é um país muito querido, ele é muito amado, ele é muito conhecido. O Líbano tem milhões de pessoas que se consideram libanesas fora do Líbano, que já são segunda, terceira geração de libaneses que migraram há muitos anos atrás para os Estados Unidos, para o Brasil e para outros lugares da Europa. Ou seja, essa diáspora, junto com a comunidade internacional, vai se solidarizar muito mais agora o Líbano, que já estava enfrentando problemas econômicos, já tinha pedido ajuda do FMI. Então agora acredito eu que a gente está vendo até o Macron já chegou no Líbano, o Brasil ofereceu ajuda, Israel ofereceu ajuda, outros países, Estados Unidos ofereceu ajuda. Então acho que o mundo vai colocar um pouco mais de foco na ajuda e também não só na ajuda, mas na accountability, ou seja, para onde o dinheiro está indo, evitar corrupção, se o dinheiro não está indo para mãos de grupos radicais, para justamente evitar que um desastre, um acidente desse aconteça novamente. E uma das questões também é exatamente essa, né? Sobre a preocupação de outros países em ajudar o Líbano no momento em que há muita corrupção. Então, para onde vai esse dinheiro? Tem essa preocupação também. Claro que eles querem ajudar, ainda mais de uma explosão do tamanho que foi. Os olhos do mundo inteiro se voltam para o Líbano, o que é positivo do ponto de vista de ajuda econômica e, enfim, de outros aspectos, né? Claro que, enfim, não tem nenhum lado positivo nessa história, mas o mundo se volta para o Líbano, mas tem uma preocupação de como esse dinheiro vai ser investido, né? Não, com certeza. Até mesmo alguns analistas, por exemplo, dizem que o Irã vai aproveitar para mandar ajuda também. Só que dentro dessa ajuda, o Irã também pode eventualmente passar para o Hezbollah alguns elementos que o Hezbollah já está tentando há um tempo, fazer com que os seus foguetes, eles têm um arsenal de 130 mil foguetes, transformar esses foguetes em mísseis precisos, né? A gente está falando de um arsenal que é maior do que qualquer país na região de foguetes, né? Então, o Irã estava tentando passar esses elementos através da Síria e isso estava sendo bombardeado por Israel na Síria. Então, eles podem tentar fazer isso dentro do Líbano. Agora, vai gerar dentro do Líbano uma discussão da legitimidade do Hezbollah, do arsenal que o Hezbollah tem em áreas civis, dentro da capital e por aí vai. Então, acredito eu que a população libanesa vai se colocar agora e vai tentar desafiar a própria legitimidade que o Hezbollah está conquistando ao longo dos anos, a força dentro do Líbano, para poder manter esse arsenal de armas e munições e equipamentos militares em zonas de civis.
Agora, André, isso tudo que aconteceu fortalece esse movimento, na sua opinião, em relação ao Hezbollah, principalmente? Ele pode fortalecer num curto período e enfraquecer no longo prazo, porque o mundo está solidário com o Líbano e alguém vai precisar responder e ser julgado e ser responsabilizado pelo que aconteceu no Líbano há 2 dias atrás. Ou seja, existem algumas certezas, a gente sabe que isso não foi um atentado, não foi um ataque, não foi algo feito de propósito, pelo menos essas são as informações que existem em todos os lugares do mundo que você vê hoje, mas existe sim algumas perguntas que não têm resposta. Quem era responsável? Quem comprou isso? Da onde era? Por que esse navio foi para lá? Se ele estava indo da Geórgia para Moçambique? Quem pagou por essa amônia? Por que a empresa faliu? Quem autorizou no porto para guardar isso ali? Por que foi guardado daquele jeito? Tem toda uma série de perguntas sem respostas que se ligam de uma certa forma com o Hezbollah aqui e ali. André, a partir dessa tragédia, né, que matou tanta gente, dá para a gente acreditar e falar em reconstrução do país a partir disso? Eu acredito que sim. O povo libanês é um povo resiliente, já sofreu demais diversas guerras e acreditamos que isso, a gente espera, né, a comunidade internacional, de que o Líbano possa ganhar mais estabilidade, mas em relação à reconstrução do porto, reconstrução, o Líbano já passou por fases piores e vai acabar, com a ajuda internacional, passando por essa fase também. André, queria agradecer muito sua participação com a gente ao vivo aqui no Live. A gente conversou com o André Leist, cientista político e diretor da ONG educacional Stand With Us. Muito obrigado mesmo. É sempre importante a gente conversar com pessoas que têm um conhecimento como o seu, porque não é um evento isolado, né, André? Quer dizer, a gente está falando de algo com muitas ramificações e entender o contexto nesse momento é muito importante. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Valeu. Obrigada. Bom, vamos voltar aqui ao Brasil, especificamente.